Eu acho assim, por mais que você tenha dificuldades e desafios enormes, eu acho que o maior desafio de todos eles é a incerteza. E aí, pessoal, estamos de volta num Papo com o Palestrante, dessa vez com uma figura importantíssima para nós, que é o nosso técnico da seleção de vôlei do Brasil, Renan. O Renan, ele foi criador também do Saque Viagem, quando ele era jogador, né? E olha, eu fui muito fã daquela seleção, que é assim, além de vocês serem todos lindos e maravilhosos, vocês jogavam muito. Muito obrigada por estar participando, Renan. Oi, aqui é um prazer enorme estar batendo esse papo com vocês, né? Contar um pouco das experiências, da nossa história, porque o voleibol tem uma história muito bonita por trás, sabe? É um case de sucesso no sentido de que há mais de quase 40 anos vem tendo resultados assim brilhantes, né? Verdade. E isso tem por trás assim toda uma paixão, né? Muito importante, uma paixão, né? Lá atrás, um bando de maluco que acreditou assim, muito numa ideia que todo mundo achava que era impossível, né? Mas, enfim, hoje é uma realidade. O vôlei hoje é uma realidade assim, para todos nós. Ai, que bom. Eu queria que você começasse falando um pouquinho como foi a sua carreira. Então, eu nasci em São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul. Com 11 anos de idade, eu já estava morando em Porto Alegre. E comecei jogando vôlei na escola, no Colégio Inácio Montanha. Eu tinha um professor que era o João Batista, que ele só dava voleibol, ele era apaixonado por voleibol. E na época todo mundo jogava futebol, claro, todo garoto queria ser um dia jogador de futebol. Mas quando eu comecei a praticar vôlei na escola, no período da educação física, depois no intervalo, do recreio, depois da aula, aquele negócio começou a tomar conta de mim. Começou a nascer realmente uma grande paixão pelo vôlei. E claro que eu tive um aprendizado assim rápido no voleibol. Fui para o clube, 2 anos depois já estava disputando estaduais e com 16 anos saiu a minha primeira convocação para a seleção brasileira. Mas uma coisa assim muito, muito interessante, porque nós estamos falando da década de 70. Sim. E na década de 70 o voleibol ele era simplesmente mais uma modalidade esportiva. Não era percebido como uma oportunidade profissional. Ele era mais uma modalidade esportiva que você jogava porque gostava. Sim. E quando sai a primeira convocação, aí vem a grande paixão e o orgulho de conseguir um dia botar a camisa da seleção brasileira e defender o Brasil. Mas era tudo ali, né? E aí veio uma grande proposta dos gestores na época de transformar o voleibol na segunda modalidade esportiva do Brasil. E aí começou a nascer um grande planejamento estratégico para transformar essa modalidade realmente num grande produto. E eu fico muito confortável em falar sobre a história do vôlei, porque eu fiz parte de todo esse processo, ou seja, desde lá da década de 70, quando o Brasil ainda não absolutamente disputava uma competição com chances reais de subir ao pódio, sempre era sexto, sétimo, quinto. Quando em 81, 82, 83, aí começaram a surgir os resultados, né? E que até hoje assim são brilhantes no nosso esporte, né? Então o vôlei, ele realmente conseguiu buscar um lugar assim de importância no cenário internacional e de grande representatividade aqui dentro do Brasil, justamente por esses malucos lá atrás terem acreditado num projeto assim que a gente poderia então transformar uma modalidade que era simplesmente praticada na escola para uma modalidade extremamente vencedora e com oportunidade de um grande negócio. Então, assim, foi realmente um grande case de sucesso mesmo, né? Sim. Tudo que foi construído. Bem bacana. Então, de 80 a 90, você realmente foi considerado um dos grandes esportistas da época. Então, eu queria saber como é que foi essa loucura. Porque uma guinada, né? Essa guinada, como é que foi para você? Você conseguiu manter a tua cabeça no lugar? Não sei, pessoalmente, profissionalmente, me conta como foi essa fase. Legal, boa pergunta, porque já na década de 80, na virada da década, já vieram as primeiras tomadas de decisões importantes, né?
que era. E agora? Como é que eu faço? Como é que eu saio de Porto Alegre para morar no Rio de Janeiro, ficar longe da família? E a universidade, que eu estava fazendo arquitetura, sabe? Então, assim, todas foram tomadas de decisões muito importantes. Sim. E que hoje, olhando para trás, eu digo que a gente mais acertou do que errou nas tomadas de decisões. Mas foram duras, porque eu sempre fui um garoto que sempre estive muito próximo da minha família, dos amigos, e de uma hora para outra você tem que abrir mão de uma série de coisas, né, do luxo de estar em casa, do conforto, para ir para dentro de uma concentração, porque na época era a concentração mesmo, né, aquela de dormir embaixo de arquibancada, aquele negócio todo, que hoje, né, a gente tenta passar muito para essa garotada, que o vôlei hoje está onde está, mas ele não nasceu assim, tem toda uma história por trás. Então, assim, na década de 80 começaram a surgir então os primeiros resultados, como vice-campeonato mundial, campeão do Mundialito, campeão pan-americano em 83, e tudo aconteceu muito rápido, assim, muito rápido, porque a vida de um atleta, ela é breve, ela não é muito longa, então as coisas acontecem realmente muito rápido, sabe? Então, quando os resultados começaram a surgir internacionalmente e culminou com a medalha olímpica, né, com a nossa medalha de prata em Los Angeles em 84, e ali o vôlei teve um grande reconhecimento, porque o grande foi um pouco antes, foi em 82 e 83, principalmente com o jogo do Maracanã, entre Brasil e União Soviética, com 95 mil pessoas assistindo o jogo, 95 mil pagantes no Maracanã num dia de chuva para ir lá assistir voleibol. Então, assim, aquilo lá assim, mudou muito a cabeça de todos nós. E com tudo isso veio um senso de responsabilidade muito grande, porque nós não íamos mais para uma competição simplesmente para ganhar experiência ou para participar. A gente ia com chances reais de conquistar medalha. Então, e nós sabíamos também que a Confederação de Vôlei tentava dar o melhor possível, a melhor estrutura possível para a gente, né? Nada comparado com hoje, porque na época toda a estrutura que nós tínhamos, que era muito boa, era toda ela em parceria com as Forças Armadas, com a Marinha, com o Exército, muitas vezes com a Aeronáutica. Então, assim, a gente deve muito às Forças Armadas. Hoje nós temos um centro de treinamento maravilhoso em Saquarema, nós temos toda a estrutura, né? Mas na época não era assim. Então foi realmente um trabalho assim, muito árduo, como toda a missão, né? O perrengue ficou para a seleção de vocês, né? Mais ou menos isso. E sabe uma coisa muito legal, assim, que o vôlei cultua isso, e isso é muito bacana, chama-se reconhecimento, sabe? Isso é muito legal. Mesmo os garotos de hoje, que estão jogando voleibol hoje, que não viram aquela geração de prata jogar, tem um maior respeito da história e respeitam muito, sabe? E eu acho que isso é um grande diferencial, porque eles assumem essa responsabilidade de manter acesa a chama, sabe? Da busca contínua pela excelência, né? De conquistas e tudo mais. Então isso é muito bacana, assim. Enfim, é uma história bem legal, bem legal. E depois, claro, ver novas gerações, né? Em Barcelona, com o Cândido, Giovanni. Não, é emocionante. Emocionante. Bacana. Então, você entrou para o Hall da Fama, né, em 2015. Como é que foi isso? Sim. Então, tantas coisas acontecem, né, nessa trajetória e que marcam muito a vida da gente, né? E hoje a gente, na medida que o tempo vai passando, você tem a maturidade de poder sentar e olhar para trás e ver que as tomadas de decisões mais difíceis assim, foram as que realmente transformaram a vida da gente, né? Então, e o Brasil tem uma curiosidade muito interessante, por isso que o Brasil é sempre visto como uma potência internacional e com uma das seleções favoritas em todas as competições que disputa, que o voleibol brasileiro ele é muito criativo. Muito criativo. Então, você citou no início, né, Sandra? Criou o saque viagem, sim, tantas coisas que foram feitas por atletas brasileiros, sabe? Como o Bernard, Jornada nas Estrelas. Né? Eu criei o saque lá em 79, enfim, em 1979, e depois demos efetivamente nos Jogos Olímpicos em Los Angeles. Então, assim, muitas coisas foram construídas, e aí quando chega em 2015, eu fui, enfim, foi feita uma eleição e eu toda a fama. Aquilo ali é um senso de dever cumprido assim incrível, porque
estar no Hall da Fama eu acho que hoje é um reconhecimento, o maior reconhecimento que tem. Mais algum jogador ou técnico de vôlei? Tem. Nós temos lá, inclusive nós fizemos uma live com os brasileiros que estão no Hall da Fama, né? Então o primeiro foi o Bernard, um atleta, né? O Bernard, aí depois tem o Naubert, o Giba, o Maurício e eu, né? Somos nós cinco. Que bacana. Nós cinco. Temos também a Fofão, né, no feminino, e a Ana Moser no feminino. E assim, então, assim, muito bacana. O Bebeto Freitas, como treinador, né? Claro. Então, assim, é uma eleição mundial, o fato só de você estar entre os melhores, aquilo ali já me deixou extremamente feliz, né? Não, sensacional. Na relação, eu fiquei, meu Deus, eu não cabia dentro de mim. E aí eu não venci no primeiro ano. Aí no segundo ano eu também tive o meu nome relacionado e aí eu fui escolhido. E é uma coisa maravilhosa, porque a cerimônia, são 3 dias de cerimônia em Holyoke. Eles pagam a passagem ou não? É que tem que pagar? Pagam nada. Você tem a passagem? Você tem que pagar nada. Você ganha lá no hotel todo isso. Quando eu fui... Tá valendo. Vale, né? Porque fui eu, a minha esposa, foram 2 casais de amigos que... Vamos lá. Ai, que gostoso. Foi muito legal, assim. E é no berço do voleibol mundial. Então, a cidade respira voleibol, né? Foi onde nasceu o voleibol, em Massachusetts. Então, assim, tem toda uma história. E eles realmente sabem fazer, porque eles fazem você se sentir especial naqueles 3 dias, sabe? Então, é muito bacana. É um momento realmente que eu espero que tantos outros brasileiros consigam chegar lá, porque merecem viver isso, sabe? Porque a história é muito bacana. Você tem tanta coisa a ensinar, você tem tanta coisa a dizer. Eu queria saber, assim, quando foi o seu primeiro convite para palestrar? Então, quando o voleibol começou a ter uma notoriedade grande, começou a ter uma percepção bacana, tudo, surgiam alguns convites de empresas e tal, e eu não tinha nada formatado. Eu ia lá e falava um pouco, né, da nossa história, como é que nasceu tudo e tal. E depois eu comecei a perceber que tem muita coisa que faz sentido na gestão do esporte, né? Porque eu digo sempre assim, né? Por mais que uma empresa invista em tecnologia, em infraestrutura, enfim, nas melhores condições possíveis, quem no fim faz diferença são pessoas. E essas pessoas são fundamentais dentro de um time, né? E o esporte, ele tem isso muito vivo, né? Muito importante dentro da gestão do dia a dia do esporte. A gente consegue perceber claramente que nem sempre, ou quase nunca, o melhor time vence. Quem tem os melhores jogadores, quem ganha é time, né? É quem consegue construir o melhor sentimento de time. E isso é uma coisa interruptor, não é uma coisa automática. Agora vamos jogar como um time. Não, isso é um processo, né? Lento, de construção. Então, assim, quando eu tenho essas oportunidades de palestrar ou de estar junto com alguma empresa para poder passar um pouco dessas experiências, então é muito bacana fazer esse tipo de analogia, né? Porque a gente conseguiu, sim, já durante muito tempo, trazer esses resultados, construir time, nem sempre ser a melhor seleção, mas é a seleção mais vencedora. Hoje o masculino, que talvez fosse o meu maior desafio quando eu assumi no lugar do Bernardinho, eles estavam há 13 anos, primeiro do ranking mundial, 13 anos. E hoje, assim, a gente pode dizer com muito orgulho, nós estamos há 17 anos, primeiro do ranking mundial. Então, assim, toda a nossa cultura de doação, entrega, né, de cada dia fazer melhor. Então, tudo isso, eu acho que faz muito sentido, né, com a gestão profissional de uma empresa. Então, claro que na palestra a gente fala muito, eu posso direcionar um pouco do lado de princípios, valores, que isso também, né, propósito, é muito importante dentro de uma empresa, como também podemos fazer uma pegada mais de metas, de objetivos, né, que é a essência do esporte. Afinal de contas, nós treinamos para atingir metas, né? E como é que você atinge metas, né? Não é lá na hora do jogo.
O jogo é só um reconhecimento por tudo que você fez atrás, né? É Claro. o dia a dia, é o dia da superação. Cada dia você dá um pouquinho a mais, né? Porque a gente está convicto disso. Uma coisa nós temos certeza, né? Que estar na média não é o suficiente. Hoje você não pode mais estar na média. Você tem que estar constantemente fazendo algo a mais, um pouco a mais, para você conseguir ter chance, né, de atingir os seus objetivos, seus sonhos e tudo mais. Enfim, esses são os paralelos que a gente faz, assim, que tem a gestão do esporte de alto rendimento, né, de alta performance com o mundo corporativo. Você não estava nos seus planos assumir a seleção brasileira, né? Você não estava pensando nisso, né? Não, mas aí eu queria saber como foi esse processo. E você no final aceitou? O que aconteceu? Foi uma das decisões mais difíceis que eu tive que tomar na vida, porque eu realmente não estava no meu radar assumir a seleção brasileira. Eu já tive um sonho lá atrás e, infelizmente, eu não tive essa oportunidade. E depois eu me aproximei da seleção brasileira como diretor técnico da seleção, né? Eu fiquei 2 anos quase como diretor técnico da seleção masculina e feminina na caminhada olímpica Rio 2016, muito próximo do Bernardinho e do Zé Roberto, acompanhando o dia a dia, viagens e tudo mais. Então ali foi um grande aprendizado e muito legal, porque são 2 dos maiores treinadores. O Zé Roberto é um querido, assim, demais, a esposa, as filhas. Um grande amigo. Eles foram no meu aniversário do escritório de 10 anos, eu fiquei emocionada com. Muita gente foi, mas assim, eu fiquei super feliz deles terem ido. Muito bacana. Então eu vou te contar como que foi a minha decisão. Quando acabou o Rio 2016, eu pedi demissão, porque eu estava praticamente morando no Rio e a minha família toda mora em Florianópolis, então eu só ia aos finais de semana. Eu queria voltar a trabalhar com a minha esposa numa empresa que nós montamos de gestão financeira, de investimentos financeiros, uma empresa que nasceu por necessidades próprias, porque eu via muitos atletas assim ganhando dinheiro e perdendo tudo, e não sei o que, sabe? Isso me doía ver, e eu falei, cara, eu não posso. Aí minha esposa começou, nós casamos muito jovens, ela tinha 17 anos quando nós casamos, aí estamos 32 anos casados já, aí ela se formou, sabe, se especializou, enfim, e aí fez MBA, enfim, e nós montamos essa empresa, assim, hoje nós damos uma consultoria e uma assistência para vários atletas, para todos os profissionais, enfim. A gente trabalha muito em cima de transição de carreira, plano de aposentadoria, sabe? É bem legal, assim, para atleta. E quando acabou essa minha missão no Rio de Janeiro, eu pedi demissão, e aí o presidente me pediu, Renan, antes de você ir embora, por favor, renove então com o Bernardo e com o Zé. Com o Zé Roberto foram 5 minutos. 5 minutos, porque ele falou, Renan, eu não vou largar o osso agora não. Por quê? Porque o Zé Roberto ele fez um quadriênio maravilhoso para chegar no Rio de Janeiro, em 2016. E, infelizmente, por uma fatalidade, não conseguiu chegar na etapa. Porque a seleção brasileira era uma das fortes candidatas a chegar. E aquilo eu sei que ele ficou atravessado e ele vai dar a volta por cima, eu não tenho a menor dúvida, assim, porque é um excepcional treinador. E o Bernardo ficou naquela, não sei, foram alguns meses assim, e ele não decidia. Quando ele começou a dar sinais de que não iria continuar, o presidente me falou, Renan, se o Bernardo não continuar, eu estou pensando em escolher você como treinador. Eu falei, não, gente, obrigado, eu estou voltando para casa, não está no meu radar, tal. Isso foi a primeira conversa. Na segunda conversa, foi dia 22 de dezembro de 2016, quando o Bernardo deu a definitiva, que não iria continuar num jantar no Rio de Janeiro. O presidente pediu para eu ir até lá, fui, e eu falei com o Bernardo, eu vou indicar quem você indicar, né? Então ele indicou o Rubinho, que era o assistente dele, que é um bom profissional também, extremamente estudioso, e eu referendei, eu falei, presidente, eu acho também um bom nome, o Bernardo disse que não. E aí o presidente falou, não, eu gostaria que o Rubinho continuasse numa função técnica, mas meu nome não é ele para continuar, meu nome é você, Renato, já falei para você. Eu falei, presidente, de novo, eu vou dizer que muito obrigado, né? Mas não está no meu radar, eu estou voltando para casa, enfim, ok. E aí morreu o assunto, voltei para Florianópolis, tínhamos a virada, e dia 6 de janeiro
o presidente me liga e fala assim, você pode vir a Maceió, porque nós precisamos escolher o novo treinador. E eu preciso dar até dia 10 o nome do novo treinador. Eu vou ter uma reunião em Maceió e gostaria que você viesse para ajudar a escolher o nome. Aí cheguei lá, o Zé Roberto estava lá. Aí o Zé Roberto estava lá também, falando sobre o novo planejamento de 4 anos que teria agora, esse quadriênio aqui. Quando ele acabou a reunião, o presidente pediu para o Zé Roberto ficar, e tinha mais 2, 3 diretores, e aí o presidente falou, nós temos uma missão muito difícil aqui, que é escolher o novo treinador da seleção, né? E eu gostaria que vocês ajudassem tudo. E aí o presidente falou, Zé, o Bernardo não vai continuar. Quem você acha que deveria ser o treinador da seleção? Aí o Zé Roberto falou assim, eu acho que a solução está muito clara, né? Inclusive está aqui na mesa, eu acho que tem que ser o Renan, porque ele está dentro do sistema, e conhece e tal. Aí quando ele falou isso, eu falei, é pegadinha, né? Os armaram para cima de mim. Aí eu falei, Zé, meu nome não está na lista, né? Eu não sou uma possibilidade, né? Apesar de ser uma honra, mas ele falou, Renan, deixa eu falar uma coisa para você. Quantos anos você está no voleibol? Eu falei, mais de 40 anos. E o que o voleibol te deu? Eu falei, me deu tudo, Zé. Tudo que eu tenho na minha vida, de valores, enfim, tudo, foi através do voleibol. Aí ele falou assim, então, na hora que o vôlei mais precisa de você, você vai virar as costas pro voleibol? Aí aquilo ali veio aqui, assim, em mim, né? Aí eu falei, Zé, que golpe baixo. Aí pela primeira vez, eu falei, cara... Ele é calminho para falar. Calminho para falar isso tudo. Calminho, mas entra lá dentro. Aí eu saí da mesa, falei, eu preciso fazer 2 telefonemas. Aí saí da mesa, liguei para minha esposa, aí a Ana falou assim, Renan, você estava decidido a não assumir. Pela primeira vez, você está pensando. Se você está pensando, está em dúvida, pega, assume. Aí falei, meu filho, esposa é esposa, olha, por isso vocês estão juntos. Uma companheira, né? Não é fácil. Demais, assim. Ela sabia que ia ter ainda essa ausência e tudo, tudo, mas olha, que bacana. Bem isso. Muito, bem isso. Aí liguei pro Bernardo, falei, Bernardo, eu acho que surgiu de novo. E ele falou, mas tem a possibilidade? Então pega e tal. E aí eu assumi, no dia seguinte já teve a coletiva e tudo mais. Aí na coletiva teve outro aprendizado muito legal ali. Na coletiva, um jornalista levantou o dedo e falou assim, Renan, quero fazer uma pergunta para você, né? Nós temos hoje Bernardo e Zé Roberto, 2 referências, cada um com um estilo completamente diferente. Como vai ser o Renan? Estilo Bernardo ou estilo Zé Roberto? Aí eu falei assim, mas eu só tenho essas 2 opções, eu vou ter que escolher um dos 2. Né? Muito boa resposta. Assim, aí eu respondi para ele o seguinte, mas veja que interessante, que a resposta está na sua pergunta. Porque muita gente acha que existe um caminho só para você chegar em algum lugar. E o Zé Roberto e o Bernardo já mostraram que não existe um caminho só, né? Existem vários caminhos, vários modos de você, sabe? Então, assim, eu vou ter a minha trajetória, sabe? Eu vou construir a minha trajetória que eu não saberia dizer agora. Porque não é uma coisa que é rotulada, vai ser uma coisa construída que lá na frente a gente vai poder olhar para trás e dizer, é dessa e dessa maneira, pronto, né? E foi assim, mas muito interessante, porque muita gente acha que existe aquela receita de bolo, aquele segredinho, e não existe segredo de sucesso, né? Existe. É bem isso, sabe? Então, e aí eu assumi esse grande desafio, né? E nesses dias ali, de início de ano, muitos amigos, você é maluco, você vai lançar a tua carreira como atleta, teu nome e tal. E aí, quando mais falava que eu era maluco, eu acho que mais afiava, mais me motivava, sabe? A acreditar de que a coisa poderia acontecer. E assim foram 4 anos. Infelizmente, esse ano assim, não teve nada, né? Mas os 3 primeiros anos assim, foram muito bacanas. Que legal. Ótimos resultados. Firme a caminhada para Tóquio, né? Como é que é escrever um livro? Ninguém é campeão por acaso. Então, ninguém é campeão por acaso, porque eu acredito exatamente nisso, né? Que a vida da gente é um trabalho de construção, é um trabalho de tomadas de decisões, e nada acontece na vida da gente. Sim. A gente costuma dizer que muita gente olha
alguns atletas e tudo mais, fala em sorte, né? Sorte é preparação com oportunidade. Então, assim, a sorte só aparece para o olho preparado. Então, você tem que realmente se preparar, independente daquilo que você está visualizando ali na frente, né? Você tem que estar constantemente treinando e tudo mais. Então, eu sempre acreditei em muitas coisas. E aí, eu sofri uma lesão no joelho, fiz uma cirurgia bastante delicada, 2 anos atrás, e um escritor amigo meu de São Paulo, o Tom Cardoso, ele me ligou e falou, vamos aproveitar e vamos fazer um livro e tal. Daí eu falei, Tom, mas eu não queria fazer um livro só com a minha história, só contando uma autobiografia, sabe? Eu queria passar uma mensagem legal, tudo. Aí ele falou, então pensa, você tem 10 dias para pensar. E foi para Floripa. E aí eu coloco no livro assim, os 6 princípios que eu acredito que são fundamentais e que foram fundamentais, não só dentro do esporte, mas nas decisões mais importantes assim, que eu tive, familiar, financeira, de saúde, né? Nós tivemos assim, um problema gravíssimo, eu e minha esposa, com o nosso primeiro filho, quando ele tinha 2 aninhos, hoje ele está com 26 anos, ele teve leucemia linfóide aguda, de alto risco, foram 4 anos assim, de muito duro, muito duro, tive que abandonar, sabe, o voleibol, parei de ser treinador, foi quando eu tive que parar de ser treinador, fui para a área da gestão, foi talvez o meu maior aprendizado, foi justamente quando eu estava na área da gestão, porque eu consegui ali entender pessoas, né, tomar decisões importantes e assim, então profissionalmente eu cresci muito naquele momento e no momento de grande dificuldade. Então a gente percebe isso, que nos momentos de maiores dificuldade tem os grandes aprendizados, né? A gente tem um ditado no vôlei ou no esporte que diz que desde que você tire os devidos aprendizados. Então, o barato da vida é crescer sempre. Sim. Ao contrário do que muita gente acha, temos que ganhar sempre. Não, nós temos que ser vencedores, né? Claro. O vencedor, ele é um vencedor. O campeão, ele está campeão. Não quer dizer que vai ser campeão. Claro. Então, nós temos que estar sempre no trabalho de construção. E aí vem a ideia do livro e eu coloco os 6 princípios, né? O primeiro deles, você mesmo falou no início do bate-papo, que é a paixão. O primeiro dele é a paixão, é o que nos move, é o que nos alimenta a voltar todos os dias, né? Do trabalho, para dentro de casa, para dentro de uma quadra, para dar cada vez mais o nosso algo a mais, né? O algo a mais, porque aquele lá de estar na média não dá. Então você tem que amar aquilo que você faz, né? E amar é muito importante isso. Amar é um verbo, é uma ação. Então você vá lá e ame, faça, construa, entendeu? E não se dizer, eu não gosto mais disso. É muito fácil, né? Então eu bato muito em cima disso. Então, a paixão, o segundo, é o treinamento, é a capacitação, né? É você realmente arregaçar a manga e ir em busca dos seus sonhos, né? Muita gente diz, esse cara aqui é uma vocação, é um talento, um monstro e tal, mas ele é um pouquinho preguiçoso e tal. Eu falei, não, deixa eu eu prefiro um cara menos talentoso, mas com muita disposição, com vontade de trabalhar, treinar e de crescer, vontade de aprender. Então, assim, a gente fala muito sobre treinamento e a base da escola brasileira de voleibol é o treinamento. A única certeza que nós temos, absoluta, é que ninguém no mundo treina mais do que a gente. Ponto. E nós acreditamos nisso. Então, em momentos de grandes dificuldades, nós não nos permitimos alargar o osso da boca. De jeito nenhum, porque a gente fala, ninguém treinou mais do que a gente. Nós somos merecedores disso aqui, sabe? Eu não sei, talvez eu não consiga vencer, mas eu não vou perder. É ele que vai ganhar de mim. Eu não vou perder. Ou seja, nós estamos sem dando o máximo sempre. Sem querer te cortar, Renan, todas essas coisas você fala nas suas palestras. Sim. Quer dizer, não é só... o livro é uma das coisas que você fala na palestra. Também, porque assim, eu gosto muito, na palestra, dificilmente eu levo uma coisa embalada, engessada. Eu gosto muito de falar antes, né, para entender um pouco o momento da empresa, o que eles estão esperando, né, qual é o impacto que eles querem ter. E aí, claro, eu reforço um lado do outro. Então, nós estamos falando de paixão, treinamento. A terceira é a renúncia, né? O que é a renúncia? Aquilo que nós falamos, eu tive um momento da vida que eu tive que abrir mão de uma série de coisas, sabe? Uma série de coisas. E não existe conquistas sem sacrifício, sem você abrir mão de alguma coisa. Não existe, sabe? Então, assim, isso a história e as oportunidades que eu tive de jogar fora do Brasil, várias Olimpíadas, tudo,
foi a oportunidade de estar vivenciando lado a lado, assim, com grandes vencedores, com estudantes. E essas pessoas têm isso muito forte, sabe que o sonho deles, o propósito deles é maior do que o prazer do dia a dia, né? Então, assim, e eu falo muito isso para garotada também, principalmente, sabe? E aquele negócio, eu quero isso, quero aquilo, mas, sempre tem um mas, né? Mas não posso deixar de fazer isso, não posso deixar de fazer aquilo, né? Mas, enfim, então, assim, a renúncia é muito importante, né? Você saber que você vai ter que abrir mão, muitas vezes, de convívio, de amigos, festas, não sei lá, por um motivo maior. Sim. Né? Ousadia é o quarto, porque as grandes conquistas da vida acontecem fora da zona de conforto. Ponto. As grandes conquistas da vida acontecem fora da zona de conforto. É das grandes conquistas, muitas vezes, em momentos difíceis na sua vida, é que você tem o maior crescimento, talvez, né, exponencial, assim, de possibilidade de crescimento, de conquistas. Então, isso é muito importante. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, com as pessoas mais idosas, e perguntaram para elas, né, o que você faria de diferente se você tivesse uma nova chance de uma nova vida? E grande parte respondeu isso: eu ousaria mais. Eu ousaria mais. É diferente de arriscar, né? Porque parece que o arriscar é tudo ou nada. Não é isso. Ousar, sem pensar, né? Sem pensar, exatamente. É ousar, é você sair da zona de conforto, né? Você acreditar no seu potencial, aquele negócio todo. Então, você está constantemente a isso. Então, quando a gente fala em empresas, o fato deles estarem ali se capacitando, de fazer uma nova atividade, um novo curso, um novo aprendizado, ousar, sabe? Toda vez que você sai da tua zona de conforto, você fica mais inteligente, você cresce emocionalmente, e isso tem um valor no mercado. Isso é claro, né? A quinta é a resiliência. Eu acho que esse momento de hoje, ele mostra bem isso, né? E eu olhando para trás, assim, a maior dificuldade que tive na minha vida foi durante a doença do meu filho, e eu vejo, e eu falei isso aqui, né? Foi o momento que eu mais cresci na minha vida, como pessoa, como profissional, como ser humano, como família, enfim. Então, você percebe que na física, a resiliência é a capacidade do metal retornar ao seu estado natural. E para nós, né, seres humanos, é a capacidade que nós temos na adversidade de retornar melhor. Sim. Não é na nossa capacidade natural, é retornar melhor, né? Que a gente fala no popular, né? Mais cascudo, casca grossa. Né? Então, é isso, né? É isso. Então, as dificuldades criam as necessidades e as oportunidades também. Então, e aí eu tenho várias, durante cada princípio desse, eu tenho várias histórias para contar, enfim, tem um vídeo muito legal que a Fernanda fez sobre as grandes conquistas desde que eu assumi, assim, as maiores conquistas que nós tivemos foram sempre por 2 pontos de diferença. Foi a conquista da vaga olímpica, na Copa do Mundo, do Sul-Americano, tudo por 2 pontos de diferença. Aí muita gente fala assim, que sorte, né? Ganharam por 2 pontos. Só que esses 2 pontos custa caro pra caramba. Com certeza, com certeza. É aquele algo a mais lá que a gente está fazendo muito a mais no ginásio, sabe? Sim. Então, é isso, sabe? A ousadia, a resiliência. Então, nós falamos de paixão, treinamento, né? Renúncia, ousadia, resiliência e o último, que agora, eu acho que foi um grande aprendizado assim, dentro da minha história no voleibol, que é o plano de ação, é o planejamento. Né? Nós, na vida, nós temos que saber e dar importância ao planejamento. É muito importante. Com certeza. Não é simplesmente sonhar. Cara, o maior aprendizado foi esse. Talvez um dos grandes aprendizados que eu tive através do voleibol foi a importância do planejamento. Né? E teve um episódio que marcou muito a minha vida. E eu digo sempre, inclusive para os meus filhos, que experiências vividas pelas mesmas pessoas, aprendizados diferentes. E isso é muito legal, porque eu converso com meus amigos da minha geração e cada um teve um tipo de percepção por toda essa situação que nós vivenciamos, né? Cada um teve um tipo de aprendizado. Mas para mim foi muito importante um momento, né? E eu consigo assim lembrar bem desse momento. Nós estávamos todos no anfiteatro
e o presidente da conferência, Nussmann, Carlos, depois acabou sendo presidente do Liga Brasileiro. Eu lembro que ele reformulou toda a seleção brasileira, jovens atletas, uma comissão técnica toda nova, com o Bebeto, o Brunoro, o Jorjão, enfim. E eu lembro que até aquele momento, foi logo depois dos Jogos Olímpicos de Moscou, onde nós ficamos em 5º lugar, e naquele dia ali, o Nussmann começou a falar então de um planejamento que ele estava construindo para que em 84, 4 anos depois, o Brasil estivesse disputando uma final olímpica. E ele falou isso na reunião. Pessoal, nós estamos começando o primeiro planejamento estratégico do esporte brasileiro. Quando ele falou isso, todo mundo se olhou, porque ninguém sabia o que era planejamento estratégico naquela época, né? Nem se falava em um plano de ação, simplesmente você ia vivendo dia após dia, mais nada, né? A gente não sabia nem as competições que iam jogar daqui 5, 6 meses e tudo mais. E ele veio falando de um plano de 4 anos, onde aquela geração estaria disputando uma final olímpica. Eu lembro que quando ele falou isso, todo mundo começou a rir, porque na nossa cabeça o voleibol não era para brasileiro, sabe? O voleibol era jogado na União Soviética, no país, nos Estados Unidos, no leste europeu, Japão e tudo mais. E o Brasil não, não era natural, né? A gente chegar numa competição como favorito. E todo mundo começou a rir, brincar e tudo mais. E eu lembro que ele deu um tapa na mesa muito forte, né? E todo mundo parou, falou, opa, o que aconteceu, né? Aí ele chegou e falou o seguinte: quem não acredita, por favor, pode levantar e sair. Aí todo mundo, muito jovem, falou, opa, vamos ver que negócio é esse de planejamento, né? E 4 anos depois, nós estávamos disputando a primeira final olímpica de esportes coletivos pelo Brasil. E aí vieram 3 grandes aprendizados. O primeiro deles é que todo planejamento tem que ter um foco muito claro. É o que você quer, quando e como você vai chegar lá. Então, naquele dia, nós estávamos falando que no dia tal, no mês de agosto, nós estaríamos disputando uma final olímpica em Los Angeles. Ponto. Então, todos nós sabíamos, né, aonde nós estaríamos no tal dia e qual era o nosso grande sonho, todos nós. E isso é muito legal. E tão importante quanto saber aonde você quer chegar, é onde você está também. Quais são as ferramentas que você tem para você construir aquela ponte, né, que é o seu grande sonho, o seu grande objetivo. Então, a primeira coisa é essa, porque muitas vezes a gente fala assim no nosso sonho, né, diz, um dia eu quero ganhar muito dinheiro. O que é ganhar muito dinheiro? É ganhar dinheiro. Um dia eu quero ter sucesso, eu quero ser campeão. Um dia vai chegar, mas ninguém sabe quando, né? Então, no seu planejamento, deixe claro isso para você mesmo, né? Quando, como e aonde vai acontecer aquele fato. Primeira coisa. Segunda coisa importante que a gente entendeu é que o planejamento ele não pode ser engessado. E isso a gente vê acontecer muito no mercado, sabe? As pessoas fazem um plano de ação maravilhoso, muitas vezes contratado por uma grande consultoria, e o mercado hoje, ele é muito dinâmico, as coisas mudam muito rapidamente. Ninguém sabia que ia existir uma pandemia. É verdade. Então você tem que estar aberto a revisitar o seu plano de ação constantemente. Muitas vezes você está seguindo o plano de ação, as coisas estão dando errada porque o mercado mudou e você fala, não, mas o seu planejamento tem que ser revisitado, tem que ser alterado e tal, sem mudar aonde você quer chegar e da onde você está saindo. Eu dou o exemplo como se fosse um voo, né? O avião está saindo de São Paulo, está indo para Tóquio, ele sabe a hora que está saindo, a hora que vai chegar. Lá em cima mudou o tempo, mudaram as condições, ele vai alterar a rota e vai chegar lá. Não tem problema nenhum. Então você não pode, você tem que estar aberto a mudanças. Nem sempre ganha o mais forte e o mais rápido. Ganha quem está aberto a mudanças. Sim. Tem que se adaptar ao novo. Ponto. Essa foi o segundo grande aprendizado e eu explico, né? Eu conto histórias do porquê. Porque um ano depois nós já éramos vice-campeões mundiais, perdemos alguns atletas por lesão, a gente poderia dizer, e acabou o planejamento. Não, as coisas, né, tem que ser reconstruídas e tudo mais. Então, esse foi o segundo grande aprendizado. E o terceiro grande aprendizado foi o tapa na mesa. O que quis dizer com o tapa na mesa? É que todo planejamento dentro de uma empresa tem que ter cúmplices. Ou seja, uma corrente ela é tão forte quanto o elo mais fraco. Se tem alguém que não acredita naquele plano de ação da empresa, do time, da família, tá? Esse alguém ele não pode estar ali.
Ele não pode, infelizmente. Então, assim, o tapa na mesa foi fundamental. E aí vem sentimento de time, cumplicidade, comprometimento. E aí tem várias histórias para contar, né, sobre esse tapa na mesa. A palestra com você deve ser sensacional, sensacional. Renan, tem muitas coisas. Eu imagino que deve ter sido um grande desafio com essa pandemia. Essa é a minha última pergunta, depois eu vou pedir uma dica. Mas como é que foi esse desafio? Você com essa seleção nas mãos e sem poder treinar, não sei se vocês conseguiram treinar, fazer o trabalho, como que foi essa loucura? Então, eu acho que cada vez a gente aprende mais sobre pessoas, né? Quando surgiu essa questão do para tudo, ninguém pode fazer mais nada, todo mundo em casa, ok. Nossa preocupação era exatamente essa. Pessoal, nós lidamos muito com a parte física e com a parte emocional, né? Todo mundo, mas eles não estão tocando em bola é o que menos me preocupa, porque tecnicamente são jogadores que têm facilidade de aprendizado motor, então em 10 dias eles vão pegar a bola e está tudo ok. O problema é a questão física e emocional. Então nós começamos a fazer um acompanhamento bem de perto com esses atletas, e nós percebemos o seguinte, e isso foi muito legal. Nós percebemos o seguinte, que neste momento de pandemia, os padrões das pessoas acabam ficando aflorados. O que quer dizer isso? Então eu percebi que nós tínhamos atletas como Bruninho, Lucarelli, Lucão, que são extremamente inquietos. Jogadores que sempre estão buscando algo diferente, novo aprendizado. São jogadores que estão sempre com muito dinamismo. O que eles fizeram? Eles chegaram a um ponto de pegar, eu estava em Florianópolis, pegar um avião e ir para lá, porque Floripa estava completamente aberto, que não é a situação de hoje, né? Há 2 meses atrás, Floripa estava completamente aberto. Eles foram para lá para treinar lá, para treinar na areia, para treinar em um ginásio. Eles iam buscando as cidades onde tinham, porque eles sabiam que não podiam parar e tudo mais, sempre correndo atrás, né? É uma das características, né, de pessoas que conseguem, a inconformidade, sempre buscar, né? E o inconformismo, desculpa, de estar sempre buscando novas soluções. Ao mesmo tempo, você pega outros jogadores com outras características, mais sossegados, mais tranquilos. E aí, o que você está fazendo? Eu estou aqui vendo uma TV, sentado, né? O negócio não passa, né? Então, assim, e eu quero deixar bem claro o seguinte, não tem nada de errado, são características. Não quer dizer que um é melhor que o outro. O que a gente precisava? Às vezes, pegar esses que são muito eufóricos e conduzir de uma maneira calma, né? Acima de tudo, responsabilidade, vamos lá, tá ok. E aqueles que estão lá sossegados, estimulá-los. Olha, pessoal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, quem sabe fazer isso, ok, hoje descansa, mas amanhã vamos fazer aquilo. Então, a estimular, né? Então, assim, são todos atletas brilhantes, todos atletas que já conquistaram grandes coisas, mas com características diferentes, como é o ser humano. Então, assim, essa pandemia veio mostrar muito o quanto nós precisamos entender, né, a cabeça das pessoas, a empatia, porque a nossa missão como gestor e como líder não é nada mais, nada menos do que tentar tirar o melhor de cada um todos os dias. Sim. Né? O que ele tem de melhor todos os dias é tentar jogar isso para fora, né? Motivá-los e tudo mais. E eu digo assim, com muita firmeza isso, não existe segredo de sucesso que sirva para todo mundo, né? Nós temos que tentar entender qual é a porta de entrada de cada um, né? E ali conseguir entrar, né, de uma forma amigável, né, dentro desse eu da pessoa para tentar extrair o melhor dele. Então, essa pandemia mostrou muito disso e claro que é preocupante porque eu acho assim, por mais que você tenha dificuldades e desafios enormes, eu acho que o maior desafio de todos eles é a incerteza. É a incerteza de que nós vamos estar tudo certo daqui a 10 dias, 20, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, eu acho que isso é o que mais pega, né? Não são as dificuldades de você estar com isolamento, agora soltou um pouquinho, porque nós somos muito criativos, nós brasileiros, nós conseguimos, né, superar tudo isso. Mas as incertezas, eu acho que ela mexe um pouco, sabe? Então, por isso, eu tenho assim, no meu computador 3, 4 planilhas
sobre as diversas condições. Se acontecer isso, esse é o plano de ação. Se acontecer aquilo, bom, passa para mim. Então, assim, volta. Maravilha! O planejamento ele tem que ser revisitado e tu não pode estar engessado, né? Senão você... Claro, então, claro. É mais ou menos isso. E agora, a nossa expectativa é que tudo volte ao normal o quanto antes, porque os atletas estão retornando aos seus clubes. Infelizmente, acabou o período de seleção, né? Então, eles voltam aos seus clubes e eu, como técnico de seleção, que agora estou exclusivo da confederação, vou acompanhar bem de perto esse início, né? Essa nova adaptação nesse processo de inserção novamente aí no alto rendimento. Tem que ser com bastante cautela para a gente não ter surpresa nenhuma nesse momento importante, que é um ano de novo pré-olímpico. Então, eu quero uma dica para terminar, uma dica do técnico, uma dica ou do pai ou do marido, a pessoa que vai nos ouvir, que isso daqui a gente vai gravar. Aliás, por favor, se inscrevam no nosso canal do YouTube e a gente vai editar e vai ficar lá no nosso canal do YouTube, nosso Papo com Palestrante. Você tem uma dica para me dar? A dica eu gosto muito de deixar uma mensagem que eu acho importante, que a nossa vida ela é feita em cima de tomadas de decisões. E isso reflete na nossa construção, né, diária, a nossa construção de vida. E o bacana de tudo isso é que a nossa vida é uma grande história. Se você perceber, a nossa vida ela é uma história e ela é contada por nós mesmos. Por nós mesmos. Então, assim, nós temos a caneta na mão, sabe? E, então, eu peço assim, que cada um escreva com muito carinho a sua história, sabe? Porque a prerrogativa é nossa de escrever uma história muito bacana. Então, já que nós estamos com a caneta na mão, vamos tentar escrever a história mais dourada possível, de uma maneira super bacana, sabe? Porque vale a pena, sabe? Enfim, a gente escrever essa história linda, porque lá na frente é muito legal a gente poder olhar para trás e dizer assim, pô, valeu a pena fazer tudo que eu fiz, porque, sabe, a gente conseguiu construir alguma coisa de bacana. Então é isso. Renan, obrigada. Olha, você é um cara eloquente, tem uma energia assim especial. Eu te agradeço muito por você ter participado do Papo com Palestrante. Foi uma honra para mim. Obrigada mesmo. Muito legal. Olha, assim, se Deus quiser, sabe, ser um cara que merece mesmo, sabe, estar onde está e ser só vencedor mesmo. Vamos lá. Muito obrigada, viu? Obrigado pelo papo. Tá Tudo bom? de bom, tá? Para você e para sua família. Bem aí, se cuidem. Obrigada. Tchau.